Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer um dashboard de produção aqui no Excel, a partir de uma tabela, de uma base de dados que temos. Vamos transformar isso daqui em análises via tabela dinâmica e depois criar o nosso dashboard. Vamos usar vários recursos legais do Excel, como gráfico, como cartõezinhos para mostrar uma informação específica. Vou utilizar também gráfico de colunas e também gráfico de linhas para poder ver qualquer variação de forma estranha. Opa, tá muito alto, muito baixo, e assim vai, né? O legal é que tem esses botõezinhos aqui do lado, ó, para eu poder selecionar o tipo de análise que eu quero ver, se é da linha 1 ou da linha 2. Mas lembrando, tá, pessoal, como a gente vai fazer do zero, você consegue aplicar esse conhecimento que você vai aprender aqui para qualquer tipo de dashboard. Seja um dashboard de compras, de vendas, de RH, de logística e assim vai. Você tem uma planilha no Excel com informações, você consegue transformar isso num dashboard. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos lá, do zero, juntos, fazer um dashboard no Excel agora. Vamos começar a construção do nosso dashboard criando uma nova planilha aqui no rodapé, clicando nesse botãozinho de mais. Cliquei, botão direito do mouse e agora eu venho em renomear. Aqui eu já vou escrever logo de cara dashboard, porque é onde vamos fazer o nosso dashboard. Algo que eu gostaria de fazer também é clicar nesse botãozinho aqui, ó, logo aqui em cima, no triângulo, para poder selecionar todas as células da minha planilha. Por quê? Porque agora indo aqui em página inicial, eu posso colocar uma corzinha diferente, olha que legal. Aí toda a tela vai ser pintada para mim. Eu vou escolher, pessoal, um tom de azul, mas o azul que eu quero não tem aqui. Então o que eu vou fazer? Clicar na caixinha de cores, vou ir em mais cores, e dentro aqui dessa janela de mais cores, eu vou eu mesmo criar uma cor personalizada. Ó. Vou pegar esse pontinho, jogar ele aqui em cima e subir um pouquinho esse azul, para ficar um azul bem clarinho. Se você quiser copiar essa mesma cor que eu fiz, é só você copiar esses valores aqui, ó. Ou copia esse código, coloca aqui dentro e dá um OK. Mas lembrando, tá, pessoal, que o dashboard no Excel é algo que pode ser bem pessoal. As cores que você gosta são diferentes das que eu gosto e assim vai, né? Agora, o que eu vou fazer? Aqui na esquerda, eu vou selecionar a coluna ABC, por quê? Porque aqui eu vou colocar um menu lateral, para que a gente possa ter a informação do dashboard, do que se trata, e também colocar uns botõezinhos para poder filtrar o nosso dashboard. Eu poderia fazer isso de forma manual, tá bom? Clicando e selecionando e pintando esse menu lateral. Mas o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu vou clicar lá no inserir e vou pegar uma forma que vai ser um retângulo. Mas por que isso? Porque eu posso clicar, segurar e arrastar, ó, dimensionar esse retângulo do tamanho que eu quiser, mas o benefício de usar um retângulo é que podemos colocar vários efeitos dentro desse retângulo, questões de layout que ficam bem bonitas. Mas, de qualquer forma, já deixa eu pegar esse retângulo, ó, colocar ele bem aqui no cantinho, lá em cima, pronto. Vou diminuir ele um pouco para ficar mais ou menos aqui ó, na coluna C. E vou puxar ele bastante aqui para baixo. Ó. Quanto que eu puxo para baixo? Depende do tamanho da tela aí do seu computador. Você puxa até cobrir toda a área aqui. Ó. Agora clicando no retângulo de novo, eu vou dar aqui um botão direito em cima dele. E então eu vou ir em formatar forma. E aqui na direita, pessoal, eu vou escolher já uma opção de efeitos, que vai ser a sombra. Olha a diferença, ó. Sem sombra, certo? Não tem nada aqui, ó. Agora eu vou colocar uma sombra. Vou deixar a transparência em... Ou melhor, vamos manter do jeito que tá, mas o desfoque, que é esse daqui, ó, eu vou deixar em 0. Pronto. Olha o jeito que ficou, que legal. Tem uma pequena sombra agora nessa figura. Assim fica mais fácil de enxergá-la e dá um destaque bem legal. Além disso, a distância você pode deixar em 6, que eu acho que fica legal. Ó, que interessante. Agora voltando aqui, pessoal, vamos na caixinha de cor, linha, e vou em sem linha. E no preenchimento, eu vou colocar aqui, ó, preenchimento de gradiente. Porque eu mesmo vou fazer um degradê. O que é o gradiente? São cores, ó, que vão mudando de gradiente, de textura. É um degradê. Um pouquinho mais escuro aqui, aqui um pouquinho mais claro e assim vai, né? Só que o Excel me deu esse gradiente aqui, ó. Poderia ser qualquer outro, tanto faz, tá bom? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou selecionar um desses pontinhos e clicar aqui no X. Por quê? Para poder deletar tudo que eu puder. Aí eu vou ficar com um à esquerda, que eu vou pintá-lo de um azul escuro, e um à direita, que eu vou pintar de um azul mais claro. Vamos ver como é que ficou? Ó, interessante, né? Mas vou fazer umas pequenas correções aqui. Como exemplo, eu vou clicar aqui em cima no tipo e vou colocar linear, e a direção eu vou colocar o azul mais escuro na esquerda e o mais claro ali na direita, para ficar com esse formato de gradiente, ó. Olha que legal que ficou. Daria até para escurecer um pouquinho mais esse azul, ó. Vou pegar aqui na esquerda
E o brilho eu vou diminuir um pouco para deixar um pouquinho mais escuro. E esse outro aqui que na direita eu vou aumentar um pouquinho o brilho, para ficar um pouquinho mais clarinho. Pronto, deixa eu fechar. E olha que legal, pessoal, o painel lateral que fizemos. Bonito, né? Quanto tempo que demorou? Foi rápido, né? Agora que você aprendeu a fazer, nas próximas fica bem mais fácil. Além desse painel que fizemos ali à esquerda, eu também já queria preparar o terreno para colocar os demais cartõezinhos que vamos ter, colocar o gráfico aqui embaixo e assim vai. Então já vamos deixar todo esse dashboard preparado, para que dessa forma possamos já ter um visual pronto só para pegar o gráfico e colocar aqui por cima. Agora lá em inserir, eu vou pegar aqui uma forma, que pode ser um retângulo qualquer novamente. Eu vou clicar nesse retângulo e dimensionar ele aqui na tela. Eu posso arrastar ele aqui onde eu quiser, posso diminuir um pouquinho aqui para baixo, puxo ele um pouquinho aqui para dentro ou jogo um pouquinho para fora. Enfim, você vai ajustando aí conforme a sua necessidade. Algo que eu vou fazer com esse retângulo, pessoal, é o seguinte, ó, botão direito, e então vou aqui em formatar forma. Eu gostaria de deixá-lo numa cor de preenchimento branca, e linha eu vou deixar sem linha também. E aqui no efeito eu vou colocar uma sombra, igual fizemos anteriormente. Então pego a primeira opção de sombra, transparência vou deixar como está, desfoque deixo em 0 e a distância deixo em 6. Vamos fechar e ver como é que ficou. Olha que legal, temos já então o nosso cartãozinho. O que esse cartãozinho aqui vai mostrar pra gente, hein? Vai mostrar uma informação, um valor. Exemplo, total de alguma coisa. Aí aqui embaixo ele mostra o número. Vai ficar legal, vai ficar bem interessante. Mas para a gente poder concluir esse cartãozinho, deixa eu ir aqui no inserir e então em formas, pegar um novo retângulo e colocar ele aqui em cima. Ó. Bem em cima mesmo, pessoal, de modo a criar só uma fitinha para colocarmos um efeito de cor. E esse efeito de cor eu vou usar o mesmo azul que usamos anteriormente, aqui, esse azul bem vivo, bem bonito. Para isso, ó, botão direito nessa tirinha que ficou ali em cima, na tira, formatar forma. Vou no preenchimento e já vou pegar aqui um azulzinho bem vivo. E aqui, pessoal, na linha eu vou deixar sem linha. Posso fechar. E olha que legal. Já criamos então um retângulo bem bonito, personalizado, com aquele risquinho na parte de cima. E como vamos ter aqui vários destes retângulos, talvez eu possa adicionar mais um, dois, mais dois e colocar um gráfico aqui embaixo. E um outro gráfico aqui. Será que fica bom? Eu acho que sim, né? Vai ficar interessante, um gráfico aqui. Enfim, vamos lá. Eu vou pegar então esse retângulo que eu fiz, ó, e vou copiar ele. Como é que eu faço? Eu utilizo aqui o Ctrl C e o Ctrl V. Lembrando, tá, pessoal, até o momento a gente só está configurando a área do dashboard para poder depois receber os números, os gráficos. Copia e cola, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, coloco ele aqui do lado, ó. Ctrl C, Ctrl V, coloco ele aqui do próximo lado. Agora essa tirinha azul, eu copio e colo também, coloco aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V e coloco aqui em cima. Às vezes fica um pouquinho difícil de você colocar. Então o que você pode fazer com as setinhas do teclado? Se você clicar em qualquer figura, ó, você pode mover para a direita, para a esquerda, para cima. E aí às vezes fica mais fácil de você configurar, tá bom? Com as setinhas do teclado. Pronto, então aqui eu já tenho 3 cartõezinhos. Agora eu vou aqui embaixo já preparar uma área para colocar um gráfico, outro gráfico e por fim outro gráfico aqui de mapa, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar esse retângulo que eu tenho aqui, copio e colo, Ctrl C, Ctrl V, coloco ele aqui um pouco para baixo. Ó. Puxo ele bastante aqui para a direita e puxo ele um pouquinho aqui para baixo. Eu acho que assim tá bom. Será que vai caber mais um embaixo? Não sei, vamos pegar ele e colocar um pouquinho mais para cima aqui. Ó. Aí eu vou copiar e colar, pego esse outro, coloco um pouquinho aqui embaixo. Pessoal, não coube muito bem não, hein? Deixa eu colocar ele mais para cima um pouco. Aqui, será? Talvez? E esse daqui um pouquinho mais para cima? Opa, será que assim fica bom? Vamos jogar um pouquinho mais para cima. É detalhezinho, né, pessoal? Arrumar dashboard no Excel é realmente um trabalho minucioso. Pronto, então já consegui configurar. O que daria para fazer também que fica legal é colocar essa fitinha azul também aqui embaixo. E, inclusive, né, essa fitinha azul a gente pode usar ela como título. Então já vou até aumentar ó, essa fitinha azul, porque eu acho que eu gostei da ideia de usar como título, como legenda de cada caixinha, inclusive do gráfico. Então vou pegar essa fitinha azul, copio e colo, coloco aqui no gráfico de baixo, puxo até lá o final, copio e colo, coloco ele aqui embaixo, ó, e pronto. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou copiar mais uma vez esse cartãozão branco, Ctrl C, Ctrl V, puxo ele um pouquinho para a direita para ficar menorzinho, e aqui a gente vai colocar um gráfico de mapa, né? Só para ficar um negócio bonitão. Pego aqui um pouquinho mais para a direita e puxo aqui para baixo.
É isso aí, ó. E pego essa fitinha, copio e colo, coloco aqui do lado e arrasto ela para a direita. Pronto, é isso aí. Algo que você pode fazer, às vezes, para melhorar o espaço, né, do seu dashboard que você fez, digamos, eu queria puxar tudo para a direita. Para a esquerda, desculpa, jogar tudo ali para a esquerda. Como é que eu faço? Você poderia muito bem clicar aqui na coluna E, botão direito, excluir. Olha que legal. Tudo dessa forma é arrastado um pouco para a direita. Além disso, o que daria para eu fazer também é, eu vou clicar aqui na coluna F, que pega esse cartão no meio, botão direito, excluir, reduzir o tamanho, tá vendo? Vou fazer isso para a coluna J, excluir, isso para a coluna N, botão direito, excluir, pronto. Assim eu consegui ter um dashboard um pouquinho mais centralizado ali na esquerda, fica mais fácil de ver. Mas lembrando, tá pessoal, o dashboard é algo pessoal, por quê? Porque cada computador pode ter uma tela um pouquinho diferente. Qual que é o meu conselho? Você tentar fazer um dashboard o mais centralizado possível, por quê? Porque se a pessoa usa um computador que tem a tela esticadona ou a tela mais quadrada, funciona, tá bom? Vai conseguir ficar centralizado as informações para ela. Beleza, depois que então já configuramos aqui a área para o nosso dashboard, o que podemos fazer? Voltar na nossa planilha, onde temos as informações, independente de qual planilha seja. Tem uma planilha de frete, de logística, de RH, de controle de produção de máquina, de fluxo de caixa, de venda, de compra, de precificação, etc, 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 etc. Você tem uma planilha com informações, com registro de dados, você consegue fazer análise. E isso que o dashboard faz, análise. Nesse exemplo aqui, que inclusive você pode baixar de forma gratuita essa planilha que eu estou utilizando, temos um relatório de produção, dashboard de produção, é isso que vamos fazer. Professor, mas eu trabalho com outra coisa. Não tem problema, se você aprender a fazer um dashboard, inclusive assiste essa aula aqui com atenção. Por quê? Porque você vai conseguir replicar esse passo a passo em outras áreas. Porque o processo é o mesmo, a gente vai usar uma base de dados, vamos fazer tabela dinâmica e então montar os gráficos dentro do layout que fizemos. Simples assim, tá bom? Aí você vai utilizando conforme a sua necessidade. O que eu vou fazer aqui então, pessoal? Eu vou, primeiro, o que eu acho muito importante, transformar essa base de dados numa tabela. Mas como assim tabela, pessoal? O Excel ele tem uma ferramenta chamada tabela, e é ela que vamos utilizar. Como que eu faço isso? A maneira que eu gosto é clica, segura e arrasta, ou seja, seleciona toda a planilha que você tem, as informações. Pronto. Selecionou todas as informações? Aí você vem aqui em cima, inserir, e então tabela. Porque o Excel vai abrir para você essa caixinha, sim. Minha tabela tem cabeçalhos, que são esses nomes aqui de cima. E ok. Agora já temos uma tabela no Excel. Mas por que da tabela? É obrigatório fazer tabela quando vamos fazer dashboard? Não, não é. Mas eu gosto. Por quê? Porque sempre que novas informações forem inseridas, vou te dar um exemplo aqui, ó. Enter. Automaticamente a tabela já cria para você uma nova linha. E aí o dashboard que você já fez já está certo, já está correto. Você não precisa fazer um outro dashboard para puxar essas novas informações. Não, porque o próprio dashboard que você já fez consegue buscar essas novas informações que estão sendo acrescentadas na sua tabela. Seja alterações ou seja novos dados, novas linhas, tá bom? Por isso que eu gosto muito de utilizar a tabela. Agora que fizemos a tabela, pessoal, o que vamos fazer? As análises. E para fazer a análise no Excel, podemos utilizar o que é chamado de tabela dinâmica. Dá para fazer análise também utilizando fórmulas e funções no Excel, mas tabela dinâmica já é uma ferramenta própria para fazer análises. Então eu gosto muito de utilizar, porque é super simples. E eu vou te mostrar aqui a simplicidade que é de usar uma tabela dinâmica. É muito mais simples do que usar fórmula, porque você só clica e arrasta e monta a análise que você tem. Mas como assim análise? Aqui nessa tabela de dados que temos, eu tenho data, turno, endereço de envio, ID de produção, nome do produto, etc, etc. Várias informações sobre produção. Se eu quisesse saber qual foi a quantidade boa, aqui ó, a quantidade boa produzida de peças por cada máquina, que tá aqui ó. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou fazer? Imagina só, eu tenho que pegar tudo que é máquina 1 e somar. Tudo que é máquina, aqui tem mais um pouquinho de máquina 1 e somar. Ficar somando linha por linha. Então a tabela dinâmica nos ajuda nesse sentido, de automatizar tarefas, reorganizar a base de dados que temos. Vou lá, então, em cima, clicar em inserir, tabela dinâmica e simplesmente clicar no OK. Porque o Excel vai abrir para mim uma nova planilha aqui embaixo e à esquerda me mostrando a tabela dinâmica e aqui à direita me mostrando as configurações da tabela dinâmica. Cada uma dessas opções são as colunas da sua tabela e aqui embaixo os campos, filtros, linhas, colunas e valores.
Se você quiser, dá até para renomear essa nova planilha que o Excel criou, botão direito renomear, e chamá-la de tabela dinâmica. Agora já podemos começar a pensar que tipo de análise queremos fazer. Então, digamos que eu queira saber o total de peças produzidas. Eu posso muito bem, pessoal, pegar aqui, no caso, a quantidade produzida. Tudo bem que aqui é o produzido total, depois a gente tem a quantidade boa e a quantidade refugada. Refugado é as peças que não vão ser aproveitadas, tá bom? Pelo menos nesse caso aqui. Eu vou pegar a quantidade produzida, então, que é um valor, é um número, você concorda? É um número, um valor. Vou pegar esse valor, esse número, pego, seguro. Poderia ser dinheiro também, tá bom? É número, é valor. Pego ele, seguro e solto dentro dos valores. Por quê? Porque eu quero contabilizar isso, quero somar. Aqui o Excel já vai me mostrar a soma da quantidade produzida. E se eu vier aqui em cima, eu consigo ver tudo que foi produzido. 28.597. Mas, e se eu quisesse saber a quantidade de produção por data? Quanto que foi produzido em cada dia? Eu posso voltar aqui e pegar a data, pego, seguro e solto dentro das linhas. Mas por que das linhas? Porque dentro das linhas o Excel vai organizar para mim cada uma das datas que eu tenho. Dia 1, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. No meu caso, eu não tenho mais de um mês dentro da minha tabela. Por isso que só apareceu janeiro, certo? Se eu tivesse janeiro, fevereiro, março e etc., o Excel iria agrupar por mês, ao invés de por datas. E aí, nesse caso, eu já consigo ver aqui. No dia 4 de 1 foram produzidas 1.080 peças. E assim vai, né? Então, com essa informação, já ficaria algo bem interessante de eu poder analisar no sentido de quantidade de produção. O que eu posso fazer agora? Com essa tabela dinâmica, eu já posso criar um gráfico a partir dela. É só clicar aqui em cima, ó, inserir, e pegar, por exemplo, um gráfico de colunas. Olha só, aí eu consigo ver a quantidade de produção em cada um dos dias. O que eu posso fazer com esse gráfico? Botão direito em cima dele, recortar. Venho aqui no meu dashboard, clico numa célula, tá, pessoal? Numa célula, pode ser aqui em cima, botão direito e colar. Aí esse gráfico eu vou tentar pegar ele e jogar certinho em cima dessa área que fizemos, ó. Pronto. E aí eu vou dar uma melhorada no visual dele, na estética. Como é que eu posso fazer isso? Começando com a remoção desses quadradinhos cinzas que eu tenho aí no gráfico. É só vir aqui, ó, análise, botões de campo, ocultar tudo. Pronto. Agora eu vou pegar esse título do gráfico e vou deletar ele. Por quê? Porque o título a gente vai usar nessa barrinha azul. Pego essa legenda aqui da direita, deleto. Pego essas linhas de fundo, deleto. E esses valores da esquerda e deleto. Pronto. Já consegui melhorar bem o visual. Mas algo que está me incomodando é o seguinte. Esses valores estão muito grandes, essas datas. Será que não tem como a gente resumir essa informação? Sim, é possível. Como que você vai fazer isso? Você pode voltar aqui na tabela dinâmica e clica na tabela dinâmica, tá bom? Para confirmar. E aqui na direita, nessa lista de campos, você vai lá embaixo em datas, clica e vai em configuração do campo. Por quê? Porque aqui eu vou mudar o formato da data. Clicando aqui em formato do número e vou selecionar, pessoal, uma opção de data que mais me agrade, que talvez seja essa daqui, ó. Por quê? Porque aí fica só o dia e o nome do mês, pequenininho. Ok e ok. Olha que legal. Deu uma resumida boa, né? Agora se eu voltar no meu gráfico, lá no dashboard, pronto. Ele também já foi resumido. Eu vou pegar esse gráfico e jogar um pouquinho mais para a direita e um pouquinho mais para a esquerda também. Pronto. Só que tem algo curioso. Quando eu clico no gráfico, ele acaba tampando, né, a caixinha que fizemos aqui no fundo. Então, precisamos remover todo esse fundo do gráfico para que a gente aproveite o fundo que nós mesmos fizemos. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima do gráfico e vou vir em formatar área do gráfico. No preenchimento, eu vou deixar sem preenchimento e na borda, sem linha. Posso fechar essa janela, clicar numa célula qualquer e olha que legal, pessoal. Agora conseguimos encaixar o gráfico dentro da área correta. Ficou perfeito agora. O que daria para fazer de melhorias? O gráfico está muito para cima. Então vou pegar, clicar dentro do gráfico e vou jogar ele um pouquinho aqui para baixo. Ó. Pronto. Tá vendo que eu estou usando esse retângulo do meio e não o retângulo de fora. Agora, clicando aqui em cima em Design, eu vou em Adicionar elemento de gráfico e então Rótulos de dados, Extremidade externa. Porque assim eu consigo ver, ó, o número que cada coluna representa, o valor. Fica bem mais fácil de poder ver essas informações. Clicando agora com o botão direito em cima da coluna, vamos fazer algumas melhorias. Formatar série de dados. E vou vir aqui na caixinha de cores, preenchimento.
Vou pegar um azul bonitão também, pessoal, igual a gente usou, ó. E aqui em cima, ó, aqui embaixo, na verdade, agora a borda, vou colocar linha sólida e escolher o mesmo azul. Mas a largura eu vou aumentar bastante. Talvez usar aqui uns 12, eu acho que fica bom. Pronto, olha que legal. Opa, acabou ficando muito perto um do outro, né? Vamos voltar um pouquinho? Talvez 8. 8 ficou bom. Posso fechar essa janela, clicar numa célula e o nosso gráfico, ó, já está feito. Ficou bom, gostei, funcional, bonito. E faltou o título apenas, né? Como é que eu faço agora para acrescentar um título aqui dentro? Sabe essa barrinha azul que a gente fez aqui? É só clicar 2 vezes dentro dela. 1, 2, pronto. E aí você consegue escrever. Então o que esse gráfico está mostrando? Ele está nos mostrando quantidade total de produção por mês. Seleciono todo esse texto aqui, dou uma centralizada nele, ó. Aumento um pouquinho o tamanho da fonte, 14, e coloco aqui uma espessura maior para ficar mais fácil de ver. Olha que bonitão que já ficou então, pessoal. Um detalhe que eu gosto muito de tabela dinâmica é, você concorda que lá na nossa base de dados, eu tenho produção para vários tipos de máquina, né? Tem máquina 1, 2 e 3. E se eu quisesse especificar a produção por máquina? Ou ainda especificar a produção por turno e etc. Porque tá vendo que aqui tem um turno? Manhã, tarde e noite? Pois é, eu poderia usar o turno como filtro. Exemplo. Aqui na tabela dinâmica, eu sei que no dia 3 foi produzido 771. Só que esse valor é referente ao turno da manhã, da tarde ou da noite. Tá tudo totalizado aqui dentro. Então daria para a gente fazer essa especificação, ficaria bem interessante. Além disso, daria para especificar também por linha de produção, linha 1, linha 2. Eu acho que fica até mais interessante, hein? Aqui, ó, linha de produção. Saber quanto que a linha 1 fez e quanto que a linha 2 fez. Então deixa eu voltar aqui na tabela dinâmica, clicar nessa minha primeira tabela e então eu vou em análise, inserir segmentação de dados e vou pegar aqui motivo da parada, não, linha de produção. Ok, pronto. Olha que interessante. Se eu clicar na linha 1, a tabela me mostra só os valores referentes à linha 1. Se eu clicar na linha 2, só os valores da linha 2. Agora eu vou pegar essa caixinha, recortar, venho no meu dashboard, clico numa célula, botão direito e colar. Pronto, olha lá. E olha que legal, pessoal. Você percebeu alguma coisa? Essa caixinha que fizemos, ela se conecta de modo automático com o gráfico de colunas. Por quê? Porque o gráfico de colunas, ele utiliza as informações da tabela dinâmica. Então, se a tabela dinâmica é filtrada, o gráfico também, por consequência, é filtrado. Agora, essa caixinha que fizemos, eu posso colocá-la aqui do lado, no cantinho. Dimensiono aqui para caber certinho. Posso jogar um pouquinho para cima. E vou aumentar bastante o tamanho desses botões aqui, ó. Como? Clica na caixinha, lá em cima em segmentação. A altura, eu vou colocar 1.5, por exemplo, ó. Fica uns botões aí bem grandes, né? Fica bem fácil da gente clicar e selecionar o que precisamos. Pronto. Agora que já temos esse botão funcional, pessoal, talvez possamos criar um layout diferente aqui para esses botões, né? Deixar mais bonito, mais personalizado, digamos assim. Como que podemos fazer isso? É só clicar na segmentação de dados e aqui em cima em segmentação, você pode escolher qualquer tipo de layout, azul, cinza, amarelo. Só que muitas vezes pode ser que você não encontre um layout que você goste, que combine com o layout do seu dashboard. Então o que você pode fazer nesse caso, quando você não encontra algo que combine com o seu dashboard? Você pode clicar nessa setinha para baixo e ir em novo estilo de segmentação de dados. Porque aqui você pode criar o seu próprio estilo de caixinha. Vamos lá colocar aqui um nome, exemplo. Filtro bonitão. Pronto. A segmentação de dados inteira eu quero formatar com uma fonte na cor branca e o preenchimento numa cor azul, igual o azul que estamos usando aqui para o fundo. Ok? E ok. Vamos ver como é que ficou? Vamos selecionar ela aqui agora? Pronto, ó. Mas ficou muito azulado, né, pessoal? Tá muito azulzão. O que eu vou fazer? Clico de novo na segmentação. Segmentação. Clico nessa caixinha personalizada, modificar. Vamos lá. O cabeçalho da caixinha, eu posso deixar ele na cor branca, por exemplo. Então vamos lá, cabeçalho, formatar. E vou escolher aqui fonte. A fonte é o texto, né? Então vamos deixar aqui um azul escuro com o preenchimento na cor branca. E dá até para colocar uma borda também se você quiser, mas eu não vou colocar não, ok? E ok. Ó que legal o jeito que já ficou. Mas agora tá faltando os botõezinhos, né? Então vamos de novo aqui, botão direito modificar.
item com dado selecionado, ou seja, quando você selecionar uma opção, como que você quer que ela fique? Formatar, eu quero a fonte numa cor azul, com o tamanho 14, ou pode ser 12, 14, enfim. Se ficar muito grande, a gente corrige. Borda, não vou mexer, e preenchimento vou deixar branco. Ok e ok. Ah, legal. Fica bem grandão, hein? Aquilo que foi selecionado. Mas não tem problema, acho que ficou bom. Botão direito modificar. Agora vamos lá. Quando eu passar o mouse por cima, eu gostaria que tivesse um efeito aqui de seleção. Exemplo, passei o mouse por cima, ele fica ali de amarelo, né? Mostrando onde que o mouse está. Então vou vir aqui, ó. Seleção, item com dado, esse daqui, ó. Item com dado focalizado selecionado. Formatar. Eu vou pintar de azul escuro. E é isso, já tá bom, ok? E aqui também, ó, seleção cancelada de item com dado focalizado. Formatar, azul escuro, ok, ok, e pronto, ó. Olha que legal, pessoal. Então aí a gente tem uma caixinha personalizada que combina bastante com o layout aqui do nosso gráfico, né? Dá até para você diminuir um pouquinho, ó, caso seja necessário. E diminuir um pouquinho aqui, ó, o tamanho do botão 1.2. Olha lá, ficou legal, né? Deixa eu jogar um pouquinho mais para baixo. Pronto. Agora vamos voltar aqui na tabela dinâmica, porque tem mais gráficos a serem feitos. O que eu poderia começar fazendo? Aqui, pessoal, nessa tabela dinâmica, o que a gente já tem? A quantidade produzida, certo? E qual que é o total disso daqui? 22.220. Mas, se eu olhar pelo gráfico, eu consigo saber qual que é o total? Consigo saber o total do dia, mas e o total geral? Não dá para saber, né? Então vamos colocar esses totais dentro dessas caixinhas. Total produzido, quantidade boa, quantidade ruim. Daria para colocar outros totais também, não tem problema. Mas eu gostaria de aproveitar esses totais aí. Vou voltar na tabela dinâmica e aproveitando essa que já fizemos, eu posso selecionar ela por completo, ó, clico, seguro e arrasto. Vou dar aqui um Ctrl C para copiar e depois um Ctrl V para colar. Copio, Ctrl C, clico aqui do lado e Ctrl V. Por que eu fiz isso? Porque assim a gente aproveita a tabela dinâmica que já fizemos e também o filtro, a segmentação de dados, também continua filtrando essa nova tabela. Mas vamos lá, nessa análise aqui agora, eu vou remover, pessoal, a data. Pego, removo. Por quê? Porque eu consigo ficar só com o total produzido. Mas por quê? Porque esse total produzido, esse valor, é o que vamos utilizar lá dentro daquela caixinha. Agora, mais uma informação que eu quero é a quantidade boa. Pego, seguro e coloco também dentro dos valores e também a quantidade refugada. Pego, seguro e coloco dentro dos valores. Agora o Excel me mostra, ó, as 3 informações. Bom, ruim e total. Antes de transformarmos isso daqui em caixinha, porque eu não sei qual que é a versão do seu Excel, então vou fazer de uma forma que funciona na maioria das versões, versões mais antigas e versões mais novas, tá bom? Eu preciso, pessoal, na célula aqui de cima, puxar essa informação para fora. Por quê? Devido ao fato que eu expliquei, que dependendo da versão do Excel, tem que ser feito dessa forma, tá bom? Então, calma, não é para você clicar em nada, tá bom? Você vai referenciar essa célula, que no caso é a D4. Então, ó, igual D4, Enter. A do lado vai ser igual E4 e a próxima igual F4. É isso aí. Agora sim já dá para a gente usar esses números dentro lá da caixinha. Como que a gente faz isso? Volta no dashboard, clica aqui na primeira caixinha, seleciona ela, e aqui em cima na barra de fórmulas, pessoal, você vai clicar, vai colocar o símbolo de igual e vai voltar aqui na tabela dinâmica e selecionar essa primeira célula que você tem aqui, ó. Lembrando, é para você selecionar a célula que está em cima da tabela, devido ao fato que eu expliquei antes, né? Enter, pronto. Ainda não está dando para ver, calma que daqui a pouquinho a gente corrige. Vamos para o próximo, clica na barra de fórmulas aqui em cima, igual, vem na tabela dinâmica, clica na segunda, Enter, e por fim na terceira, barra de fórmulas, igual, vai na tabela dinâmica e seleciona a terceira, Enter. Pronto. Voltando na primeira, olha só, não é que não dá para ver, é porque está aqui em cima. Então se a gente organizar para baixo e para a direita, pronto. Ou no meio também dá, né? Funciona. Vamos aumentar bastante esse número. Aqui, ó, 30, 40, ficou muito bom. E vou colocar numa cor azul, um azul escuro. É isso aí, ó que bonito que ficou. O que a gente tem aqui, hein? Quantidade produzida, total. E o legal é que se eu filtrar a linha de produção, esse total também é atualizado. Vamos clicar agora nessa legenda aqui de cima, 1, 2. O que a gente vai ter aqui? Quantidade produzida. Seleciono esse texto, centralizo e coloco ali uma fonte um pouquinho maior. Pronto. Agora aqui do lado, pessoal, a gente vai ter o quê? Quantidade boa, seleciono tudo, centralizo, aumento a fonte
E aqui no próximo a gente vai ter o quê? Quantidade refugada. Seleciona tudo, centraliza e aumenta um pouquinho o tamanho da fonte. Vamos lá no segundo cartãozinho agora. Centralizar ele aqui embaixo, ó. Colocar a fonte, enfim, conforme a gente fez antes. Vamos ver o tamanho que eu usei? 40. Então aqui também tem que ser 40 para ficar igual. E aqui do lado também, ó. Colocamos 40, joga ele para baixo, joga para o meio, coloca a cor diferente, e é isso aí. Aqui também eu vou colocar ó, a fonte um pouquinho mais grossinha, fica mais fácil de ver, né? Gostei, pessoal. Olha que bonitão que já está ficando aí o nosso dashboard. Simples, bonito e objetivo. O que eu vou fazer agora? Gráfico de linhas ou gráfico de mapa? Vamos lá voltar na tabela dinâmica e a gente vai pensando. Uma análise que daria para fazer agora, a gente poderia analisar a quantidade ou o tempo de produção total em minutos. Isso aqui é interessante, ó. Tempo total de produção em minutos, para ver o quanto que foi aí gasto em tempo de produção. Deixa eu vir na tabela dinâmica, selecionar a primeira tabela que fizemos, copio, já aprendemos isso, né? Copia, cola aqui do lado, e eu vou manter a data, mas vou clicar aqui nos valores e remover. O que eu vou ver é o tempo de produção que está lá no final. Aqui, ó, tempo, produção total. Pego, seguro e solto dentro dos valores. Pronto. Aí a gente tem o tempo total de produção. Vou clicar nessa tabela, vou inserir um gráfico de linhas. Por que linha? Porque um gráfico de linhas, assim como um gráfico de colunas, consegue perfeitamente nos mostrar a evolução de alguma coisa e tudo mais. Aqui ficou bem curioso, né? O padrão de produção dessa linha, né, que a gente selecionou. Dá para ver que é bem constante. Então não teve nenhum erro, nenhuma coisa, nenhum alerta. Mas poderia ter, né? Vai que aqui tem um aumento muito grande na linha de produção. Opa, o que aconteceu nesse ponto? Então é sempre bom poder ter esses tipos de análises. Botão direito, recortar, venho aqui no dashboard, botão direito em qualquer célula, na célula, tá bom? E colar aqui dentro. Vamos do mesmo modo, tá, pessoal? Colocar esse gráfico dentro, bonitinho, da área que já temos. E vamos remover tudo que não vai usar. Exemplo, linha do fundo, legenda aqui do lado, essa legenda lateral, o título, e também aqui em cima, em análise, botões de campo, ocultar tudo. Pronto. Agora vamos melhorar um pouco o visual, o layout dessa linha. Ah, mas antes, deixa eu colocar talvez os valores aqui, ó. Design, adicionar elemento, rótulos, acima. Ficou bom, né? Ou será que não ficou muito bom esse gráfico aqui? Será que era melhor ter deixado os números ali na esquerda? Talvez, né? Talvez. Então deixa eu remover esses números. Volta aqui no design, adicionar elemento, e então eixo vertical. Pronto, devolvi, tá bom? Só para a gente ter uma referência boa. Botão direito em cima da linha, formatar série de dados. Aqui talvez, será que usamos também uma cor azul? Talvez, né? Fica bom. Mas vamos lá, clicar na caixinha de cores, linha, azul, largura, vou aumentar, colocar uns 4, fica bom. E o meu Excel, por causa da versão dele, que é um pouquinho mais recente, ele tem esse daqui, ó, linha suavizada. Se o seu tiver, habilita, que fica bem legal, ó. Vou te mostrar. Olha lá a diferença, ó. E fica uma linha mais redondinha. Mas você não precisa usar se você não quiser, tá bom? É só uma sugestão. Agora, pessoal, indo aqui no efeito, eu vou em sombra e vou pegar uma sombra qualquer. O que eu vou fazer aqui, hein? Transparência, deixa eu deixar em 0 para ver como é que fica. Pronto, fica bem escuro. Mas a distância eu vou colocar em 5. Pronto. E talvez o ângulo, vamos colocar em 20 para ver como é que fica. Não, 20 não gostei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem que ficar bem embaixo, tá vendo? Da linha. Assim, ó, embaixo da linha. Que é o ângulo de 90. Só que aí a cor eu vou trocar para um azul mais escuro. Só para criar um efeito legal, ó. Pronto, é isso aí, ó. Um azul mais escuro. E o desfoque posso colocar em 2 e a distância em 3. Isso aí, né, pessoal? Só para criar ali um efeito legalzinho para nossa linha. Transparência, deixa eu colocar em 60%. Pronto, gostei. Ficou um efeito mais interessante. Agora, não podemos esquecer, caixinha de cor. Clica no gráfico em si, ó, na borda do gráfico para selecionar ele por completo. Preenchimento, sem preenchimento. E borda sem linha. Posso fechar agora e vamos ver como é que ficou aí o nosso gráfico ó, de linhas. Ficou interessante, né? Opa, detalhezinho aqui, pessoal. Tá vendo que quando eu escolhi a linha de produção, ele acabou devolvendo os números? Então, pera. Vamos limpar essa caixinha. Remover o número de todo mundo, ó, delete. E vamos tentar de novo agora.
Ainda não funcionou, né? Vamos selecionar tudo. Vamos lá em cima em Design, adicionar elemento, rótulos de dados, nenhum. Pronto. Vamos filtrar de novo. Ah, pronto, ó, agora funcionou, né? Eu vou pegar também esse gráfico e colocar ele um pouquinho mais para baixo. Pronto, assim eu acho que tá bom. E vamos colocar um título aqui, ó. 1, 2. O que que a gente tem aqui, hein? Quantidade de minutos de produção por mês. Enfim, depois você me diz aí se ficou bom esse título que eu dei aqui, né? Mas você pode também sugerir algum título melhor e tudo mais. Pronto, ficou bom aqui. Tamanho, é isso aí. E agora, pessoal, só está faltando um gráfico para a gente colocar, que vai ser o gráfico de mapa. Eu deixei ele para o final porque é um gráfico um pouquinho mais trabalhoso de se fazer. Como que a gente vai fazer esse gráfico de mapa agora, hein? Eu vou pegar essa última tabela dinâmica que eu fiz, seleciono ela por completo, copio, coloco aqui do lado, colo. O que eu quero analisar nesse gráfico de mapa? A quantidade de peças produzidas, porém por região, por estado, por cidade, aquela informação de endereço lá que eu tenho. Então, aqui na tabela dinâmica, eu vou remover tempo de produção e remover as linhas. Pronto, zerou a tabela. Eu vou pegar, cadê? Tem alguma coluna aqui que me diz o local de... Aqui, ó, endereço de envio. Pronto. Pego, seguro e coloco dentro das linhas. Ah, todos os endereços de envio. Agora eu vou pegar a produção de quantidade. Quantidade produzida. Pego, seguro, solto dentro dos valores. Pronto. Assim eu vou saber o total que foi produzido por cada endereço de envio. Mas aí o que eu preciso fazer? Uma análise interessante, quer dizer, para poder analisar isso de forma interessante, seria um gráfico. Mas, olha só, se eu clicar nessa tabela dinâmica e tentar inserir um gráfico de mapa, a tabela dinâmica não deixa eu fazer isso. Por quê? Porque ela não funciona com mapa. Então o que eu vou fazer? Um ajuste técnico, que também é conhecido como gambiarra. Olha só, aqui numa célula do lado, eu vou fazer igual e vou pegar essa primeira célula que eu tenho aqui do lado. K4. Enter. Clico no cantinho, arrasto para baixo e arrasto para a direita. O que eu fiz, hein, pessoal? Eu simplesmente puxei as informações dessa tabela dinâmica para cá. Simples assim. Por quê? Porque agora eu posso selecionar essa base de dados e sim, tá? Se alguma informação aqui for atualizada, esse valor aqui do lado também vai ser atualizado, porque está conectado uma coisa com a outra. Então a gente não vai perder a funcionalidade da tabela dinâmica. Eu vou inserir agora um gráfico de mapa e vai funcionar. Pronto, aí ó. Legal, né? Botão direito, recortar. Venho no dashboard, clico numa célula, botão direito e colar. Pronto. Vou pegar esse gráfico, ajustar ele aqui, ó, para ficar bem legal. Puxo ele aqui para baixo. É isso aí. Um pouquinho mais para cima. Vou deletar essa legenda. E esse valor aqui da direita eu vou deletar também, não vou usar. Agora vamos lá, deixar um gráfico mais bonito, né? Como é que a gente pode fazer isso, hein? Para deixar esse gráfico aí mais bonito, cuidado que quando você clicar nesse gráfico de mapa, para não selecionar a área interna, tá bom? Clica na borda dele, na borda de fora. Botão direito, formatar, área do gráfico. Pronto. Agora vamos lá, preenchimento, sem preenchimento, borda, sem linha. Pronto, ficou transparente. Agora eu vou clicar no gráfico. Opa, tá saindo para fora aqui, hein? Deixa eu voltar um pouquinho. Mais um pouquinho. Pronto. Clica no gráfico, dentro dele, ó, para selecionar. Vamos lá em borda, sem linha. Pronto. Clica na sombra, sombra, e pega a primeira opção. Olha que legal que já ficou. Agora vamos aqui na última opção, de série. E opções de série, a gente consegue definir várias coisas legais, como a projeção do mapa, se você quer ele como Mercator, Miller e assim vai, né? Mas vou deixar o automático. No meu caso aqui não faz diferença, mas você pode usar a opção que você quiser. Área do mapa, eu quero somente regiões com dados. Pronto, vai mostrar só as regiões com dados. Quero o país inteiro. Pronto. Quero vários países e regiões. Beleza, tá mostrando aqui, ó, toda a América Latina, né? Ou também quero mundo. Beleza, vai mostrar o mapa mundo inteiro, que eu acho que é desnecessário porque fica muita informação. Vou voltar então também para o automático. Rótulo de dado. Quero algum rótulo? Dá para colocar, tá? Mostrar tudo. Olha lá. Ali mostra as regiões, os nomes do mapa. Fica legal também. Posso deixar. Aqui na cor da série é algo que fica bem interessante também, o que de fato faz a cor do gráfico mudar. Dá para você usar sequencial, que são duas cores, vai do vermelho até o verde. Você pode usar duas cores, do valor mais baixo até o mais alto, ou três cores. O valor mais baixo, o valor do meio e o valor mais alto.
Eu vou usar duas cores, que para mim já são o suficiente. O valor mais baixo, pessoal, eu quero definir como amarelo. E o valor mais alto eu vou definir como um azul. Posso fechar essa janela e vamos colocar um título aqui, né? Aqui a gente vai ter quantidade total por endereço de envio. Seleciono tudo, centralizo, fonte, tamanho 14. E é isso aí, pessoal. Ó, dashboard bonito, em poucos minutos. Tudo bem, né, que a gente poderia ficar aqui horas e horas fazendo um dashboard, mas eu acredito que por uma solução simples e objetiva, esse dashboard já está muito, muito bom, porque consegue te mostrar aquilo que você precisa, totalmente funcional, com cartões, com gráficos e também com gráfico de mapa. E, se você quiser, com chave de ouro, fechar esse dashboard aqui no cantinho você pode adicionar uma legenda, uma foto e assim vai. Deixa eu inserir então aqui uma forma de retângulo, centralizar aqui no canto, ó. Pronto. E aqui eu vou escrever dashboard de produção 2026. Aumentar um pouquinho o tamanho da letra, colocar numa cor branca, jogar lá para cima, ou pode ser aqui no meio, forma de formato, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. E aí eu vou copiar e colar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Posso deixar aqui no cantinho, ó, no final, e escrever assim, ó, feito por excelente João. Aí você vai colocar o seu nome no caso, né, uma sugestão para você. Fica bem bonito, né, bem legal. Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.